Boa noite a todos, satisfação enorme estar aqui novamente para conversar com vocês hoje na jornada de aprendizagem a respeito do procedimento monitório, né, também chamado de ação monitória, conhecida como ação monitória. A gente vai trabalhar esses aspectos práticos relativo aí ao rito especial da ação monitória, pensando aí nos nossos estudantes do NPJ, né, do Núcleo de Prática Jurídica. Escolhemos os aspectos mais pragmáticos, né, relativos a esse procedimento. Um recadinho, sempre começo falando isso no início das nossas transmissões aqui na jornada, está sendo gravado, né, a nossa jornada de aprendizagem de hoje sobre esse tema da ação monitória, e quem está assistindo o vídeo pode fazer o relatório e encaminhar o relatório ao advogado lá, orientador do NPJ, para vocês ganharem as horas respectivas, né, relativas a essa jornada. Tudo bem, pessoal? Vamos rapidamente, né? Não é o caso a gente aprofundar totalmente o tema, a gente vai pensar aqui nos aspectos práticos, como é que funciona o rito, para que serve a monitória, afinal de contas, né? Alguns requisitos específicos relativos a esse procedimento, pensando aí em vocês na linha de frente, na atuação prática, né? Vocês aprendendo a lidar com essas questões envolvendo o atendimento, etc., lá no NPJ, como é que vocês fazem análise sobre a viabilidade, sobre, enfim, a escolha do rito monitório como, eventualmente, o mais adequado para promover uma demanda, né, pessoal? Então, assim, começar pelo começo, nós já sabemos, já falamos aqui sobre a importância dos procedimentos especiais. A ação monitória consiste num procedimento, num rito especial, um rito diferenciado, né? Ou seja, costurado, feito, adequado, né? Feito sob medida, digamos assim, para uma determinada situação específica, né? É um rito, um procedimento facultativo. As partes não são obrigadas a utilizar a ação monitória ali a gente vai ver as especificidades, né? O sujeito tem uma prova escrita não dotada de força executiva, né? Não é obrigado a ajuizar uma ação monitória. Então, a natureza é de um procedimento especial, um procedimento previsto no CPC, a partir do artigo 700 do Código de Processo Civil. A gente vai ver daqui a pouco as situações de cabimento, né, quando caberá o procedimento monitório, mas é um procedimento que é facultativo, é uma opção que a parte tem, né, de ajuizar, de propor a sua demanda sob esse rito, né? Quando é que vai caber a monitória? Por que é interessante ou não ajuizar a ação monitória, né? Só um parênteses aqui, né, um dado da realidade, né? Não é um procedimento que tenha pegado muito no Brasil. As pessoas não costumam usar tanto a monitória. Chegou-se até a duvidar, né, na época do projeto do CPC, se o procedimento monitório ia ou não subsistir no nosso ordenamento, né? No CPC anterior já tinha a previsão da monitória também, né? Fato é que nós temos o procedimento entre nós e é uma opção, é mais um instrumento, mais uma alternativa às partes, né, para ajuizar esse procedimento, né? O que diz o artigo 700 do Código de Processo Civil, pessoal? Vai permitir a um autor uma demanda que seja um credor munido de uma prova escrita, não dotada de força executiva. Se o sujeito tem um título executivo, é portador de um título executivo, um daqueles documentos do 784, né? Ou ainda o título judicial, um daqueles títulos do 515, é claro que ele vai ter à sua disposição, no nosso modelo, é uma opção também. O sujeito portador de um título executivo extrajudicial, ele pode, no nosso modelo também, não é obrigado a promover uma execução, ele pode promover execução, né? Provavelmente vai promover uma execução, mas não é obrigatório. Ele pode também promover uma ação de conhecimento. Então, o sujeito tem um documento, uma prova escrita, que não é dotada de força executiva, não é um daqueles documentos do 784, mas ele quer obter mais rapidamente
o título executivo. Ele quer transformar aquela prova escrita, que não tem eficácia executiva, não está ali arrolada no 784 do CPC. Mas ele quer transformar esse documento no título executivo judicial de maneira mais rápida. A ação monitória, ou procedimento monitório, sendo mais técnico aqui, é um caminho possível. É um caminho possível, né? Qual é o problema? A gente vai ver daqui a pouquinho o procedimento. E por que não é tão utilizado na prática? Tudo porque pressupõe a ausência de resistência por parte do réu. Para que aconteça essa formação do título executivo, transformação de um documento, uma prova escrita, para o título executivo judicial, não levando o tempo que levaria um processo de conhecimento, uma ação de conhecimento, a monitória seria um caminho, desde que o réu não ofereça resistência, né? É um requisito bastante, digamos assim, provável, né? Mas vamos entender o rito, né? Artigo 700 diz lá: o credor que tem uma prova escrita não dotada de força executiva, ele tem procedimento monitório para tentar forçar a obtenção, tentar obter, melhor dizendo, mais rapidamente o título executivo judicial. Então, o CPC atual, a partir do artigo 700, ampliou essas hipóteses de cabimento da ação monitória a todo tipo de obrigação, seja de pagar, de entregar coisa, de fazer e não fazer. Então, a princípio, qualquer espécie de obrigação é cabível, né? Uma prova escrita que documente, né, a existência de uma obrigação, tanto de pagar quanto de entregar coisa, de fazer e não fazer, pode se sujeitar, pode ser deduzida uma pretensão como essa sob o rito da monitória. Por que é interessante? Que se o réu não oferecer resistência, o mandado inicial, a gente vai ver daqui a pouquinho o rito, né, converte-se em executivo. Então, a formação mais rápida, que esse é o interesse do autor de uma monitória, ele quer pegar uma prova escrita, que não é um título executivo, e transformar isso num título executivo judicial. Se não houver resistência do réu, isso vai acontecer. Pula-se diretamente da fase de conhecimento para a fase de execução. Agora, se o réu oferecer resistência, que é o que normalmente acontece, ainda mais numa cultura como a nossa, né, de intensa intransigência em juízo, judicialização excessiva, etc., o que normalmente acontece na maior parte dos casos, né? Se o réu oferecer resistência, aí a monitória vai seguir, pessoal, o procedimento comum. Vai ser necessário uma sentença que examine as alegações da parte, como um processo de conhecimento qualquer, né? E é claro, se essa sentença colher os pedidos do autor, aí haverá a formação do título executivo judicial, mas não através de um atalho, de um caminho mais rápido, e sim pelo caminho normal, né? Passando aí pelas agruras dos procedimentos comum, né? Então, a adoção do procedimento monitório, repetindo, é sempre facultativa. O autor da demanda pode desejar tentar formar mais rapidamente o seu título executivo, transformar o seu título executivo, transformar a prova escrita não dotada de eficácia executiva no título executivo judicial, né? É claro que esse documento ele deve ser idôneo para demonstrar em uma análise inicial do juiz a existência da obrigação. Não é um documento qualquer. Primeiro, a prova tem que ser escrita, né? Então, isso afasta a utilização de fotografia, gravações, fonogramas, entre outros. Prova escrita. E tem que ser idônea para demonstrar numa análise inicial a existência da obrigação, né? O parágrafo 1º do artigo 700 é interessante porque ele vai estender o conceito de prova escrita para fins de monitória a prova oral colhida antecipadamente. Então, o CPC, nesse dispositivo, reconhece a possibilidade também da prova oral colhida antecipadamente, se equipara aí para fins de prova escrita, né, no procedimento monitório, né?
Então, títulos executivos extrajudiciais que perderam a sua eficácia pela prescrição, a gente chama de títulos executivos prescritos, se sujeitam, servem como documentos escritos para fins de monitória. É o que diz a antiga súmula 299 do STJ. Títulos executivos extrajudiciais que perderam a sua eficácia pela prescrição, eles também servem como documentos escritos para fins de monitório. Então, tanto o cheque quanto a promissória são títulos de crédito, né? Títulos executivos estão lá no 784, inciso 1º do CPC, cuja executividade já prescreveu, súmula 299 do STJ, só autorizam o ajuizamento da ação monitória, a ação executiva, esse credor não tem mais, né? Teria monitória, mas no prazo de 5 anos, a contar da emissão do cheque ou do vencimento da promissória. Isso está, pessoal, em 2 súmulas do STJ, 503 e 504. Súmulas 503 e 504 vão se referir ao prazo prescricional para a monitória, no caso de cheque ou promissória com executividade já prescrita. Vai autorizar a monitória, mas até 5 anos, né? Contados da emissão, no caso do cheque, e do vencimento, no caso da monitória. O que tem que ter nessa inicial, pensando aí nos aspectos práticos, né? Vocês aí no NPJ, né? O que tem que ter? Então, decidimos que vamos tentar, através do procedimento monitório, transformar mais rapidamente essa prova escrita, que não é dotada de eficácia executiva, e transformá-la num título executivo judicial. Já tomamos essa decisão. O que tem que ter na inicial? Os elementos, os requisitos que todos nós já conhecemos, né? Do 319, 320 do CPC, né? O artigo 77 também, endereço do advogado, etc., nesses requisitos. Além disso, no pedido, o autor dessa demanda, no procedimento monitório, vai ter que requerer a expedição de mandado. Existe essa especificidade. Que seja expedido mandado para cumprimento da obrigação. O autor da monitória, ele quer transformar logo, ele quer passar de cara, né, logo na fase inicial do processo, para a fase executiva. Ele já quer caminhar para a fase executiva. Então, ele vai pedir a expedição de mandado para cumprimento da obrigação, mandado monitório. É claro, né, que essa inicial tem que estar instruída com a prova escrita, do artigo 700. Então, prova escrita, em que é possível ao juiz de plano identificar a obrigação, qualquer obrigação, pagar, entregar coisa, fazer e não fazer, os requisitos da inicial em geral e o requerimento para a expedição do mandado monitório, né, para cumprimento da obrigação. Em relação à competência, nenhuma diferença. São as regras gerais do CPC sobre a matéria, né? Diante dessa inicial, o juiz vai verificar primeiro se é caso de procedimento monitório. Vai verificar aqui uma das condições da ação, que é o interesse de agir na vertente interesse de adequação. O rito é adequado? É caso de monitório? A monitória é cabível? Que procedimento monitório é cabível nesse caso? Ele vai fazer um exame da admissibilidade, né? Como faria em qualquer procedimento. Se entender que não, ele primazia da resolução de mérito, né? O juiz vai tentar sanar o vício e vai dar prazo para o autor adaptar a sua inicial ao procedimento comum. Não vai sair extinguindo de cara sem resolução de mérito do processo. Hoje a gente tem esse princípio, né? Que, aliás, sempre esteve entre nós, né? Da instrumentalidade das formas, etc., de tentar de todas as maneiras, fazer com que o juiz enfrente o pedido, né, que ele se debruce sobre o objeto do processo, que é o pedido, o mérito. Né? Há uma preferência, uma primazia do julgamento de mérito. Todo tempo o juiz tem que tentar salvar o procedimento para tentar enfrentar o mérito. É o caso que, olha, não é hipótese do rito monitório. Não tem prova escrita, ou a prova escrita não é suficiente para identificar qual é a obrigação, etc., seja qual for o motivo, né? Ou já passou o prazo lá
previsto nos títulos de crédito, no caso das súmulas 503 do STJ, o juiz vai dar prazo, vai intimar o autor para que adapte, para que emende a inicial, né? Para que adite sua inicial de maneira a adaptá-la para o procedimento comum. Poucas adaptações, né, pessoal? Basicamente, vai modificar o pedido, não vai ser mais caso de pedir expedição de mandado monitório, né? Agora, se a inicial estiver em termos e o juiz entender que o procedimento de fato é o correto, é caso do rito especial da monitória, aí sim o juiz vai inicialmente, logo de cara, no início do procedimento, determinar a expedição do mandado de pagamento, se a obrigação for de pagar, né? Do mandado para entrega da coisa, se a obrigação for de entregar a coisa, ou do mandado para cumprimento da obrigação de fazer e não fazer. Repetindo, né? Não há essa limitação em relação a quais espécies de obrigação seria cabível nesse caso. No prazo de 15 dias, o juiz vai mandar o demandado cumprir a obrigação no prazo de 15 dias, né? Nesse prazo, o réu deve pagar honorários advocatícios de apenas 5% do valor da causa. É mais um estímulo, não um estímulo ao réu, numa monitória, uma maneira de forçar, né, recompensar o réu para que ele queira, entre aspas, né, o livre espontânea pressão, né, precisou de uma demanda judicial, que o réu queira cumprir a obrigação. Então, o estímulo vai pagar honorário, não é que está isento de honorário, vai pagar honorário, mas os honorários de apenas 5% do valor da causa, né? E vai também, nesse mandado, além de determinar o cumprimento da obrigação no mandado monitório, vai também ter a citação do réu. O juiz vai anotar prazo de 15 dias para, eventualmente, o réu embargar, para que ele apresente ali os seus embargos monitórios, né? Que tem natureza, turma, de contestação. Neste mandado, em que o juiz vai mandar cumprir a obrigação e vai determinar a citação, vai constar a advertência, o juiz tem que fazer isso, tem que comunicar ao réu, né, na monitória, de que a falta dos embargos implicará a conversão de pleno direito automático, de pleno direito e automático, né, do mandado inicial, deste mandado para cumprimento, em mandado executivo. Ou seja, se não houver resistência, se você não apresentar os embargos monitórios, que tem natureza de contestação, passaremos, réu, imediatamente para a fase executiva. O juiz tem que fazer essa advertência, né? Muito embora o advogado do réu deva conhecer do rito da monitória e saiba que essa será a consequência. Olha, agora passaremos. Agora, se a gente não resistir, a gente estará não diante de um procedimento, numa ação de conhecimento, mas sim num procedimento próprio de uma ação executiva, numa fase executiva. Passaremos imediatamente para uma fase executiva. Isso logo no início. E se o réu oferecer os embargos, que tem natureza de contestação, resistindo, portanto, à pretensão deduzida no procedimento monitório? Nesse caso, turma, o processo vai seguir pelo procedimento comum. Nenhuma distinção mais. Por isso que não é tão utilizado assim, né? Se houver resistência através da apresentação dos embargos pelo réu, o rito seguirá o procedimento comum. Repetindo, se o réu não oferecer resistência, não apresentar os embargos monitórios, a decisão vai se converter, essa decisão inicial para cumprimento da obrigação vai se converter ela mesma num título executivo judicial, para poder ser executada, portanto, através do cumprimento de sentença pelo autor da monitória. Então, reparem que, a depender da postura do réu, como é importante, né? Como é importante a gente analisar o comportamento do réu, dependendo do comportamento do réu, o rito vai tomar um ou outro caminho. O caminho da fase executiva ou o caminho do procedimento comum, no caso de haver resistência. Não havendo resistência, havendo cumprimento da obrigação, 5% de honorário só, né? Não havendo resistência, procedimento comum.
Não havendo pago cumprimento, nem a resistência. Vamos para a fase executiva, né? Aquele mandado inicial se converte em título executivo judicial, né? Se houver o cumprimento, como nós dissemos, né, no prazo de 15 dias, além dos 5%, apenas 5% do valor da causa, a título de honorários da sucumbência, né, o processo vai ser extinto sem resolução, com resolução de mérito, pelo cumprimento, pela extinção, né, pelo cumprimento da obrigação, e o réu vai ser isento também das custas. Mais um outro estímulo. Se ele cumprir em 15 dias, pagar o que deve, entregar a coisa que deve, realizar o comportamento ou a abstenção do comportamento a quem estava incumbido, além de pagar apenas 5%, também estará isento das custas. É um estímulo, de certa forma, para forçar, impelir, né, o cumprimento, estimular o cumprimento pelo réu, né? Aqui aplica-se também, pode se aplicar também o artigo 916. O artigo 916 do CPC, lá na fase executiva, autoriza ao executado, cria essa possibilidade ao executado de parcelar o débito, o direito de parcelamento do débito, lá nas condições fixadas pelo artigo 916 do CPC, que é aplicável ao processo autônomo de execução, né? Então, o parcelamento lá no 916 como um direito. É claro que as partes podem chegar a uma autocomposição e o credor, direito disponível, problema nenhum, ele poderia até dispor da execução toda, por muito má razão, ele pode fazer um acordo para parcelar, né? Quantas vezes ele quiser. Mas, independentemente de autocomposição, independentemente da concordância e da anuência do credor, o réu vai ter um direito, o executado vai ter um direito no processo de execução, no processo autônomo, numa execução de um título extrajudicial, a aplicar o 916 e ter direito ao parcelamento, naquelas condições lá, né? 6 meses, pagando 30% do débito e com uma taxa de 1% de 1% a título de juros. Nessas condições, não preciso da anuência do meu credor, não. Esse direito ele é atribuído diretamente, decorre diretamente da própria lei, repetindo o artigo 916 do nosso Código de Processo Civil, pessoal. Em caso de omissão do réu, vimos o cumprimento. Em caso de omissão, vai ser constituído, como nós dissemos, o título executivo judicial. Isso está no artigo 701, parágrafo 2º do CPC. Então, passaremos automaticamente da fase de conhecimento para a fase executiva, a fase de cumprimento de sentença, né? Aí terá a vida, não é que o documento, a prova escrita, ela nunca vai se transformar num título executivo extrajudicial. Então, o documento que perdeu sua eficácia executiva, ele não ressuscita essa eficácia na monitória, não. O que acontece é a transformação desse título, né, que era extrajudicial, a transformação, não, o que acontece é a formação mais rápida por essa prova escrita, não dotada de força de eficácia executiva, a formação mais rápida de um título executivo judicial. O que vai haver na fase executiva da monitória é um cumprimento de sentença. O que o autor quer é isso. Primeiro, a esperança que ele tem quando entra com um procedimento monitório é que o réu ache vantajoso pagar apenas 5% de honorários e ficar isento das custas, e pague nos 15 dias. A outra esperança que ele tem é que o réu não ofereça resistência, que ele não apresente os embargos do monitório. E aí, sim, haverá transformação para a fase executiva, rapidamente. Eu vou ter formado o meu título executivo sem passar pela via crucis do procedimento comum, contestação, audiências, fase probatória, alegações finais, os recursos, etc., até chegar na sentença, né? E até chegar na execução definitiva, tem que transitar em julgado, etc., etc., né? Para não ter que passar por isso tudo, então o autor da monitória tem essa esperança. Olha, mesmo que não haja cumprimento, se não houver resistência, eu já formei mais rapidamente o meu título executivo judicial. A lei assim prescreve, né, no artigo 700, né?
701, parágrafo 2º, vai dizer, será constituído um título executivo judicial, passando-se automaticamente, repetindo, se não houver resistência do demandado, para a fase de cumprimento de sentença, né? Além disso, pessoal, para a gente fechar o nosso rápido encontro de hoje, né, pensando nos aspectos práticos do rito da monitória, além do cumprimento, além da ausência de resistência, pode haver uma terceira possibilidade, que infelizmente é a mais comum, né, costuma acontecer, que é a resposta do réu. O réu tem prazo da monitória de 15 dias para oferecimento de embargos, chamados de embargos monitórios. Se isso ocorrer, é o que normalmente acontece, repetindo, né? Isso torna o procedimento monitório um procedimento comum logo no início do procedimento. Já sabemos que o rito da monitória não será, digamos assim, realizado, né? Então, nos embargos, que, segundo a doutrina, os processualistas dizem que tem natureza de contestação, o réu poderá apresentar qualquer matéria como defesa no procedimento comum. Então, lá no procedimento comum, qualquer defesa, né? Por isso que, na prática, ela se vocês estiverem por um demandado, né, lá no NPJ e tudo mais, saibam que esses embargos monitórios não se aproximam dos embargos de execução, né? Porque os embargos de execução são o meio típico de defesa num processo autônomo de execução. Aqui não estamos na fase executiva. Só entraríamos numa fase executiva em caso de não apresentação dos embargos monitórios. Lá nos embargos de execução já botamos o pé na execução, estamos nos defendendo de uma execução. Aqui na monitória, se eu apresento os embargos monitórios, eu justamente impeço que o processo, né, avance mais rapidamente para uma fase executiva. Então, é bem diferente, tem outra natureza, se aproxima mesmo de uma contestação, qualquer matéria que poderia ser aduzida como defesa no procedimento comum. Procedimento comum, processo de conhecimento, audiência de autocomposição, contestação, fase probatória, eventual réplica, os recursos, eventuais agravos, alegações finais, etc., sentença, apelação, etc., etc., etc. Até sim, aí formar ou não um título executivo judicial para o autor, se for o caso de acolhimento, lógico, né, do pedido, né? Turma, era isso que eu tinha trazido para vocês, né? Sem querer aprofundar todos os temas, mas pensando aqui na prática, no rito, no procedimento, o que deve ter numa inicial, a importância e a natureza, né, desses embargos monitórios, e o que não acontece, o que acontece, melhor dizendo, né, se houver o cumprimento e se não houver resistência por parte do réu de uma ação monitória, como ela é conhecida. Na verdade, a gente cuida do procedimento, né? Direito de ação não só, né? Os procedimentos são vários, e o procedimento da monitória tem esse rito especial, esse rito diferenciado, facultativo, e que não é tão utilizado na prática, né? É inspirado na processualística italiana, né? Trazido para cá na reforma do Código passado, de 73, e mantido no nosso Código atual. É ainda um instrumento, é ainda uma alternativa, é ainda uma opção para um credor que, embora não tenha um título executivo extrajudicial em mãos, tem uma prova escrita que permite a comprovação de plano, né, da existência da obrigação, gerando, portanto, a possibilidade do ajuizamento de uma ação pelo rito monitório. Tudo bem, pessoal? Repetindo, para vocês que estão acompanhando isso o pessoal do NPJ está acompanhando essa gravação, façam um relatório, se desejarem, claro, né? Levem para o advogado orientador lá do NPJ, para que vocês aí se beneficiem com as horas pertinentes a essa jornada. Tudo bem, turma? Então foi um prazer. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Grande abraço.